Shalom Aleichem. Agora está Yiddish? Yiddish? Parte 2. As 6 evidências que comprovam que o povo que conhecemos como os israelitas não é o verdadeiro povo de Elohim. Prova número 6 e fim da parte 2. A língua dos israelenses é o Yiddish ou o hebraico? Conforme muitos que fazem menção de confiarem nas escrituras sem antes as conhecer pensam que Maria morreu virgem, é do mesmo jeito que muitos pensam que o hebraico, tanto bíblico que atual, é uma língua santa e pura. Alguns judeus autoproclamados até chegam a não confiarem nas outras versões das Bíblias. Eles proclamam que apenas as Bíblias escritas em hebraico são perfeitas porque o hebraico é uma língua perfeita e celestial. Avançam também que a Bíblia não pode ser traduzida com perfeição por homens para outras línguas imperfeitas. Jonah G., pastor e teleevangelista sionista americano, também trouxe a ideia de que o hebraico é uma língua celestial. Agi chega a dizer que até Elohim e os anjos falam hebraico no céu. Esta é uma noção maluca porque os maiores cientistas e linguísticos do mundo provaram que todas as línguas humanas são derivadas e combinações de outras línguas, tanto existentes como extintas, e que não existe uma língua pura, pelo menos na Terra. Se lermos bem as Escrituras, notaremos que o hebraico atual, ou o verdadeiro hebraico, é uma mutação de língua que remonta dos caldeus, iniciando em Babel com Abraão, foi se modificando e receber caracteres alfabéticos no Egito com os filhos de Jacó. Possivelmente adotou algumas palavras de povos vizinhos com os quais os primeiros israelitas tinham algumas relações, até mesmo no aramaico, para se tornar o hebraico de hoje. É pouco credível alguém dizer que o hebraico é uma língua santa ou que os seres celestiais falam essa língua. Será que as mutações feitas na terra foram feitas também no céu? Sendo dito, quem está a acompanhar os vídeos na sua cronologia deve ter certamente ouvido que a língua materna deste povo é o Yiddish. Pois é, nunca devemos confundir o hebraico com o Yiddish, pois, mesmo se este último adotou a escritura ou o alfabeto hebraico conforme o português adotou a escritura latina, que vem da escritura egípcia fenícia, sabemos todavia que o hebraico e o Yiddish são duas línguas totalmente diferentes. De facto, durante os séculos 10, 11, 12 e 13, a nação russa, em expansão total, engoliu gradualmente o reino khazar, seu vizinho direito no sul. A conquista do reino khazar pelos russos fornece à história a explicação da presença, a partir do século XIII, de uma concentração significativa de judeus khazar na Rússia. Após a destruição do reino khazar, muitos judeus, supostos ou autoproclamados da Europa Oriental, já não eram considerados como khazar por todos esses países, mas como a população Yiddish. E ainda é assim que eles se autodenominam hoje. Podemos ainda notar teatros e cinemas Yiddish. Durante as suas muitas guerras com os seus vizinhos europeus após o século XIII, a Rússia foi forçada a ceder aos vencedores importantes territórios que originalmente faziam parte do reino dos khazares. Assim, a Polônia, a Lituânia, a Galícia, a Hungria, a Romênia, a Áustria foram adquiridas dos territórios que anteriormente constituíam o reino khazar. Com estes territórios, os países também herdaram um segmento da população de judeus descendentes dos khazar que anteriormente ocupavam os referidos territórios. Estas frequentes mutações de fronteiras entre as nações da Europa de Leste
explicam a presença atual de judeus supostos ou autoproclamados em todos esses países e cujos antepassados remontam aos cazares convertidos. Não pode haver dúvidas de que a sua língua comum, a sua cultura comum, a sua religião comum e as suas características, as classificações raciais comuns, classificam-nos como descendentes dos cazares que invadiram a Europa Oriental no primeiro século depois de Cristo e se converteram ao talmudismo no século VII. Antes de começar a ser conhecida como a língua Yiddish, a língua materna do povo khazar, cujo vocabulário era demasiado limitado, cresceu consideravelmente em palavras, recebendo-as no vocabulário das nações vizinhas com quem os khazares tinham relações política, social ou comercial. Isso é compreensível, pois todas as línguas evoluem desta forma. Essas nações de onde o Yiddish recorreu para crescer em palavras são a Alemanha, o eslavo e o báltico. Mas foi na Alemanha que o Yiddish recebeu o maior número das palavras. De facto, a Alemanha tinha uma civilização muito mais avançada do que os seus vizinhos, e estes enviavam seus filhos nas escolas e universidades alemãs. Ao contrário de tudo que se diz e se pode pensar, a língua Yiddish não é um dialeto da Alemanha. Muitas pessoas pensam isso apenas porque o Yiddish emprestou um grande número de palavras no alemão. Se for o caso, se o Yiddish é um dialeto alemão e foi adquirido dos alemães, a pergunta que se deve responder é qual foi a língua falada na nação khazar durante os 1000 anos que viveram na Europa Oriental antes de adquirirem uma certa cultura dos alemães. Os khazares deveriam ter uma língua quando invadiram a Europa Oriental. Qual era essa língua? Quando eles a teriam abandonado? Como se pode explicar que uma população inteira deixe de usar a sua língua materna para adotar uma estrangeira? A ideia é absurda demais para ser discutida. Yiddish é o nome moderno da antiga língua materna dos khazares, com a adição, adoção e adaptação de inúmeros termos alemães, eslavos e bálticos. O Yiddish cumpre algumas funções muito úteis para os judeus supostos ou autoproclamados espalhados pelo mundo. Graças ao Yiddish, esses judeus possuem aquilo que nenhuma outra nação, nenhuma outra raça, nem nenhum outro povo religioso pode se orgulhar. Aproximadamente 90% dos judeus do mundo que vivem atualmente em 42 países ao redor do globo são emigrantes da Europa Oriental ou filhos e filhas de emigrantes da Europa Oriental. O Yiddish é uma língua comum a todos eles, seja a língua materna ou segunda língua, dependendo do local de nascimento, é a sua língua internacional. Qualquer que seja o país do mundo em que se estabeleçam, sempre encontrarão correligionários que também falam Yiddish. O Yiddish desfruta de outras vantagens óbvias demais para serem descritas aqui. Yiddish é a língua moderna de uma nação que perdeu a sua existência como nação. Yiddish nunca teve uma conotação religiosa, mesmo que use caracteres hebraicos como o alfabeto. Receberam aqui tudo que é possível para acreditar que aqueles que nos foram apresentados como os filhos de Abraão, Isaque e Jacó são na verdade impostores, desde as evidências da ancestralidade, da genética, da Bíblia, da língua. Tudo foi evidenciado. Não temos razões ou desculpas para acreditar naquelas mentiras, somente se formos pessoas que não amam a verdade. Eles procurarão a vos levar de novo nessas mentiras, mas não terão bases suficientes para comprovar que são mesmo da descendência de Abraão. Procurarão a vos ganhar pelo sentimentalismo, distorção da palavra,
palavras difamatórias nas suas diferentes mídias propagandistas e muito mais, conforme eles sabem muito bem fazer. Lembrem sempre disso, são mentirosos. A injustiça, o controlo, a influência e a dominação deles contra os povos do mundo toma o seu poder e na mentira de que são um povo puro, santo e eleito de Deus, e na palavra que sabem muito bem dizer, porém tirada do seu contexto, antissemitismo. Se a minha análise for verdade, então teremos mesmo que nos desfazer destas mentiras e veremos o resto depois. Apresentamos aqui cerca de 2 horas de provas, juntando todos os vídeos. Gostaria de ver a pessoa que virá desfazer todas elas, uma por uma, prova por prova, sem mentira ou distorção da palavra, mostrando evidências factuais, comprovando que tudo que foi dito aqui é mentira. Antes de querer me lançar pedras, inundam ainda de perguntas todos aqueles rabinos sobre a verdadeira origem deles. Procuram a saber da boca deles se podem se defender. Agora que a mentira foi lançada fora, vamos repor a verdade no seu devido lugar. Apertam os vossos cintos para uma longa viagem, pois irão ainda mais se surpreender com o que vem a seguir. Hey guys, the gig is up. I'm not the real Jesus. As a matter of fact, the fella's name wasn't even Jesus. He had a Hebrew name. There wasn't a letter J until a few hundred years ago. With that being said, I have fooled the whole world into the biggest sham of all time. The name and identity of the real fella has been taken over by me. There are thousands of paintings of Jesus and they don't even come close. Jesus was the creation of the Roman Catholic Church, which served to replace the real fella who probably looked more like Morgan Freeman. But who cares? The truth doesn't matter as long as you pay your tithes. Gotcha. Do you mean like the rule of, how do it called, Chok HaShavut? No, I'm actually, because people in the Muslim world, they talk about this, that if Ashkenazi Jews come from the Kozavim, so they're not actually related to the original Jews who were here, therefore they have no right to this land. It doesn't really matter, and actually, I don't know who are the real Jews, like from the biblical days. Maybe they were looking very different. Actually in the Mediterranean area, I guess they were black, probably. Henry Ford, founder of the Ford Motor Company, assembled a staff of experts to research the origin of European Jews who had been entering America in large numbers since the 1880s. Ford's research cost him several millions of dollars, and in 1923, he published the results in a 4-volume work titled The International Jew. It was Henry Ford's conclusion that the Jews were not descendants of the biblical Israelites. Ford further proved that these Jews, committing all sorts of crimes while under the cover of being called chosen people of the Bible, were rapidly taking economic and political control of America. Henry Ford also claimed that the Jews had secretly gained control of most Protestant seminaries and Christian book publishing houses and had been able to remove almost all criticism of Jews from Christian literature. In summing up his findings, Henry Ford stated, "The Jews are not the chosen people, though practically the entire church has succumbed to the propaganda which declares them to be so." Ford's book caused a major uproar for a few years, but soon disappeared from colleges, universities, and public libraries and became unobtainable at any price. The churches continued to teach the lie that the Jews are God's chosen people, the children of Israel. Jewish-dominated news media began to refer to Jews always as Israelites. Anyone opposing the Jewish control of the nations was immediately branded anti-Semitic. And Jewish-dominated seminaries taught new ministers to quote Genesis 12, verse 1 through 3, and sternly warned their flocks that anyone speaking unfavorably of the Jews would be cursed by God. Jewish control of American society, politics, and religions continued to increase.
Hey, did you know that Pope Alexander VI commissioned Leonardo da Vinci to reinvent Jesus in the image of his own beloved son, Cesare Borgia? He felt that the Vatican needed a makeover because the real fella wasn't too appealing to the general public. So, voila, here I am, the modern version of the fake Jesus. Got you again.